a capoeira chegou no Brasil, primeiro que ela tem uma formação contínua, né? Uma dinâmica, então ela não chegou pronta. Ela veio várias influências africanas que foram se transformando em solo brasileiro. A capoeira é uma amálgama de várias culturas africanas, com influência, claro, também dos índios e até dos europeus, porque a interferência dos brancos em cima das culturas marciais africanas é que geraram a necessidade de se criar uma luta brasileira. Bom, houveram várias iniciativas durante toda a história da capoeira, primeiro no sentido de proibi-la, né, e de acabar com ela, e depois também no sentido de transformá-la num esporte nacional. Na década de 70, alguns mestres baianos vieram para o sudeste brasileiro e ali começou um embrião da capoeira esporte. Depois, com o tempo, ela começou a ter uma organização e foi criada uma Confederação Brasileira de Capoeira e outras formas também de estruturação. Mas a capoeira como esporte, ela ainda não está muito bem definida, porque não existe uma maneira única de se encarar a capoeira como esporte, né? Existem, por exemplo, grupos de capoeira que fazem campeonatos onde existe nocaute na capoeira, que é um absurdo. E outros grupos já fazem com mais próximo do que seria uma roda de capoeira. Então existem vários formatos e existe também uma legislação que foi a partir desse esforço da década de 70 para reconhecer a capoeira como esporte. Sou nascido em Brusque, mas eu saí na década de 80, eu passei 10 anos treinando capoeira em Florianópolis, fazia visitas constantes ao Rio de Janeiro. E quando chegou o momento de criar um próprio grupo, que isso é uma necessidade dentro do aprendizado, né, para se passar as graduações da capoeira, tu tens que dar aula também, tu tens que ter o teu próprio grupo, né? Então eu escolhi Brusque, minha cidade natal, porque aqui não tinha capoeira. E como eu tenho uma ótica um pouco diferenciada de como deveria ser o tratamento com a capoeira, eu preferi vir a uma cidade onde não tinha nenhuma informação sobre a capoeira. E também por causa da colonização de Brusque, né? Eu sabia que eu ia encontrar bastante resistência. Como eu gosto de desafio, vim para cá. Bom, existem dois estilos, vamos chamar assim, né, de capoeira. A capoeira regional e a capoeira Angola. Na capoeira regional, basicamente, usa-se um berimbau e 2 pandeiros. Esse berimbau é chamado de médio, que tem uma afinação média, que é entre o berimbau viola, que é o berimbau com a afinação mais aguda, e o berra-boi, que é o berimbau com a afinação mais grave. Na orquestra, na bateria de instrumentos da capoeira Angola, se usam os 3 berimbaus, o gunga, o médio e o viola. Além disso, se usa o atabaque, o pandeiro, o reco-reco e o agogô. Todos esses instrumentos têm determinadas funções e comportamentos dentro da roda, que isso, é claro, vão sendo explicados no transcorrer do aprendizado do capoeirista. Bom, capoeira é para homem, menino e mulher, só não aprende quem não quer. Então nós temos desde crianças de 3 anos até adultos de 70. Temos o pessoal da PAI que treina capoeira já há mais de 10 anos. Enfim, capoeira aceita todo mundo, né? A questão da capoeira enquanto arte popular, ela tem um sentido específico de reunir as pessoas em torno da roda. E diferente das outras artes marciais, a capoeira se reúne em círculo. Então todas as pessoas que participam da mesma maneira. Ou seja, todos estão de frente uma para as outras, todos têm o mesmo direito de participação, todos podem cantar, todos podem tocar os instrumentos, independente do grau de habilidade, se o cara é um acrobata ou não, se o cara é um cadeirante. Enfim, todas as pessoas podem participar da capoeira. E a capoeira se manifesta, ela nasceu na rua, então ela se manifesta em qualquer lugar, seja na praça, seja na academia, seja na casa de um camarada, enfim. Esse aspecto de ser popular, né? Ela veio da rua, foi para as academias, mas o habitat natural da capoeira é sempre onde tem pessoas interessadas em participar da roda e principalmente de contribuir com ela. Ao contrário de muitas lutas onde só 2
participam, né, lutando, enfim. Na capoeira, à primeira vista pode parecer que mas só tem 2 pessoas jogando. Mas não, mas a capoeira só acontece no mínimo com 3 pessoas. 2 jogando e 1 tocando. Então, quanto mais pessoas estiverem ali tocando, cantando, batendo palma, elas aceitam, a capoeira aceita todo mundo. A participação realmente é um gesto popular, né? Uma coisa para diminuir as diferenças. Então, o berimbau é o instrumento mais antigo da humanidade. Ele nasceu como um arco musical. O mesmo arco que era utilizado para lançar flechas também era usado para fazer som. Então, existem gravuras de mais de 15 mil anos antes de Cristo que já mostravam o berimbau, não nesse formato que nós conhecemos agora, né, mas como arco musical, que era usado em rituais religiosos, em festas, enfim, em várias formas. E o berimbau, o arco musical, né, é um instrumento que está presente em todos os continentes. Até os esquimós usam o arco musical. Então ele é um dos instrumentos mais primitivos da humanidade. O berimbau no Brasil ele tomou esse nome porque se costumou fazer o arco musical com uma madeira chamada biriba. Então biriba, berimbau, porque biriba é para fazer berimbau. Então o berimbau é o mestre da capoeira, na verdade. Através das músicas, dos cantos, né, são passadas os fundamentos da capoeira. O que são os fundamentos? Fundamentos são as bases filosóficas e ao mesmo tempo organizacionais da capoeira. Então, através da música, as pessoas vão se inteirando do que acontece, do que já aconteceu, do que pode acontecer na roda. Um bom cantador, ele consegue administrar as pessoas que estão na roda de uma maneira quase intuitiva. Então as pessoas vão ouvindo a música que está tocando e essa música vai dando um direcionamento para a roda. Então a pessoa que está sendo muito agressiva, de repente o cantador chama a música: devagar, meu mano, eu não quero barulho aqui não, se der barulho vai ter confusão, devagar, meu mano, e assim por diante. Ou se de repente chega alguém muito atrevido e está tendo um comportamento que não é adequado, o cantador pode chamar outra música, quebra a jereba, vai quebrar tudo hoje, amanhã nada quebra, que é avisando que se o cara não baixar um pouco a bola, ele vai sair dali de maca. E além disso, além da música ser uma linguagem específica da capoeira, é através da música que hoje em dia 175 países falam português nas rodas de capoeira. A capoeira passou a ser um embaixador da cultura brasileira e principalmente da língua que é usada no Brasil, né? Porque o capoeirista, independente se ele mora na Finlândia, na China, ou enfim, em qualquer país, ele fala português, ele canta português. E para ele entender o que ele está cantando, normalmente o estrangeiro, diferentemente do brasileiro, ele quer conhecer a cultura, ele quer conhecer todos os aspectos da capoeira. Então ele se esforça para entender a língua, para poder entender a história, para daí conseguir praticar a capoeira com mais fundamento, com mais sentido, para ele entender de que maneira essa luta se configurou na maneira com que nós conhecemos ela atualmente. É interessante dizer que através da capoeira se conhece uma outra versão dos fatos históricos que compõem o Brasil. Por quê? Porque muitas coisas que se fala sobre a construção desse país foram divulgadas pelos vencedores, né? E muitas vezes esses vencedores são opressores do povo. E a capoeira é o contrário. A capoeira, ela, através da música, ela vai contando a história do país de um outro ângulo, de um outro ponto de vista, que é o ponto de vista de quem foi oprimido. E a capoeira sempre esteve do lado dos oprimidos. E nós, pelo menos no nosso grupo, temos o cuidado sempre de trabalhar algumas qualidades para que a pessoa se desenvolva livre de preconceito, né? Que trabalhe pela justiça, que tenha sempre a igualdade entre todos como uma premissa de comportamento. Essa seria, vamos dizer, a filosofia da capoeira.
e nem sempre é posta em prática, né? Porque já existe uma outra vertente de capoeira que procura, através de campeonatos e da exacerbação física, do tamanho do jogador e de acrobacias mirabolantes, procura fazer uma separação entre os capoeiristas. Então quem é melhor se destaca e quem não é tão bom praticamente desaparece do grupo. Isso aí é uma desvirtuação da capoeira, né? Infelizmente isso acontece mais no Brasil do que fora. Fora do Brasil, a capoeira é vista muito mais do que um jogo, como uma luta, ela é vista como uma filosofia de vida, que atrai muitos estrangeiros por causa dessa questão da igualdade social, entendeu? Da paridade entre as pessoas, de ter todo mundo a mesma oportunidade. De repente, se tu não és tão bom jogador, mas tu pode tocar bem o berimbau, se tu não és tão bom tocador, tu pode ser um historiador, enfim, a capoeira aceita qualquer valência humana como forma de contribuição para que ela aconteça. O Grupo Camará recebe esse nome primeiro porque quando os capoeiristas se tratam um ao outro, né, ou nas músicas de capoeira, eles se tratam como camaradas. Mas antigamente, como a capoeira era reprimida por lei, o termo camarada era, e não só o termo camarada, mas a própria cantoria da capoeira era um pouco truncado, o cara cantava as palavras pela metade, ele não era muito claro na maneira com que ele pronunciava as palavras, propositadamente para confundir as pessoas que não tinham intimidade com a capoeira. Então a palavra camará é uma corruptela da palavra camarada, né? As pessoas se tratavam como camaradas, porque a capoeira se joga com o outro e não contra o outro. Tu precisas ter um camarada para jogar capoeira, para tu poder, através da expressão corporal, se comunicar com o outro e também respeitando a música. Eu escolhi o nome Camará porque a intenção, mesmo que seja de lutar, é lutar com o outro, né? Sempre respeitando a integridade física do outro. Então existem as quedas, os pontapés, mas sempre numa intensidade tal que a outra pessoa possa conviver com essa situação de perigo sem medo, que ela comece a se acostumar com a situação de cair, de se levantar, de vencer as dificuldades. E Camará também é uma sigla, que quer dizer o seguinte: cultura do axé na mandinga da arte de raízes na África. É um pouco complicado, mas reúne ali um resumo do que nós entendemos como capoeira, porque ela é uma cultura. O axé quer dizer a vontade que a gente tenha, que as pessoas tenham saúde, que tenham tudo de bom, né? A mandinga é a maneira com que a gente usa para disfarçar, é a malemolência do jogo, é a malícia de mostrar para um lado e bater para o outro, né? E a arte em si já mostra a coisa do belo, né? Que precisa, não basta só vencer o outro, porque isso não é o mais importante na capoeira. O mais importante na capoeira é passar uma estética do movimento, um gestual que seja agradável aos olhos, que tenha beleza, que seja positivo, que atraia as pessoas, que seja bonito de ver. E a questão das raízes na África, né, de a gente nunca esquecer o passado e, ao mesmo tempo, por causa desse passado, a gente ter a atenção de continuar trabalhando para um país mulato como é o nosso, para diminuir a discriminação, o preconceito e tentar fazer com que a capoeira seja mais um instrumento para a igualdade entre as pessoas. Dentro da capoeira, além de o cara ser um jogador, um lutador, ele tem que ser um músico, tem que ser um poeta. Então muitas das histórias que a gente conta na capoeira, às vezes são histórias pessoais, às vezes é a história sobre a escravidão, enfim. Tem N possibilidades, mas é importante que cada capoeirista também se expresse através da música do berimbau. Existem vários toques de capoeira, né, que são usados dentro do jogo da capoeira. E para cada toque existe um comportamento específico. Então, dependendo do que se joga, do que se toca, é o comportamento que o jogador vai ter na roda. Um dos toques mais comuns é o toque de Angola. Isso aqui é um cachixi.
O berimbau é composto pela cabaça, que pode ser coité ou porongo. A verga, que normalmente é uma madeira flexível e que tenha bastante força para vergar o arame, para esticar o arame. O arame normalmente é tirado da lateral dos pneus. Antigamente se usava uma moeda que era chamada de dobrão. Hoje em dia a gente continua chamando dobrão, mas já não é mais uma moeda e pode ser usado também uma pedra. Mas o nome continua sendo dobrão. Basicamente, a roda de capoeira inicia com toque de Angola. Pode subir para São Bento Pequeno. E mais tarde, depois que os jogadores já estão mais aquecidos, vai para São Bento Grande. Esses são os toques da capoeira Angola. Existem 7 toques básicos, mas existem praticamente 28 variações desses toques. Então, de acordo com cada mestre, eles tocam o toque dobrado, ou em GG, enfim, existem várias variações. Cada grupo adota uma determinada maneira de executar os toques e uma determinada maneira de se organizar na roda. Através dessa organização e da escolha das cantorias, enfim, é que se cria uma identidade do grupo. Então, o capoeirista, para ser completo, ele leva praticamente a vida inteira se dedicando à capoeira e nunca vai alcançar essa plenitude, porque sempre a gente vai ter muita coisa para aprender e cada aluno novo que chega na aula, cada criança que para perguntar alguma coisa sobre a capoeira, está reafirmando a necessidade de a gente estar sempre buscando novos conhecimentos e reaprendendo até mesmo aquilo que a gente acha que já aprendeu, porque é uma continuidade, enfim, é infinito. O aprendizado da capoeira não para nunca. Axé. Então, lá. Vai.